tô me percebendo um pouco nervosa. Tem que olhar para o centro da tela aqui, né? Para vocês não me verem vesga. Deixa eu botar vocês no centro da tela. Tô um pouco nervosa. Tem uma vozinha dentro de mim, bem autocrítica, assim, que esse tema é muito caro pro meu coração e é algo que eu tô vivendo muito vivo no último ano. Nos últimos 2 anos, talvez. Mas essa vozinha diz que para ser o foco de um papo online, na comum, precisa ter 20 anos de experiência. Já digo para essa sua vozinha que não precisa. Pois é. Existem as outras vozinhas que falam, deixa de ser louca, não tem nada disso, mas essa gosta de ficar se repetindo. Então eu tô um pouco nervosa, mas tô muito feliz. Quando a Mari me convidou para esse tema, para essa jornada que era sobre a finitude, eu falei, uau, perfeito, é exatamente sobre isso que eu quero conversar com as pessoas, é sobre isso que eu quero pesquisar no mundo, sabe? E quando ela me convidou, ela não sabia que eu tinha acabado de realizar um evento escondido com esse tema, né, do luto como ritual de cura e a arte como ritual de luto. Aqui no Rio de Janeiro, com poucas pessoas, amigas íntimas e tal, para experimentar conversar sobre isso, que está muito vivo para mim. E aí ela me convidou e eu falei, meu Deus, eu acabei de viver isso, é isso, vamos fazer isso de novo, perfeito. Então aqui estamos. Eu fiz um desenho para essa noite, que começa com... Eu chamei de pira. Começa com uma pira individual minha, falando aqui para vocês, que para mim é a parte mais difícil, porque me lembra uma palestra e eu não sou muito boa nisso. E aí, então, isso vai durar um curto espaço de tempo, mas eu tenho que cuidar, porque eu sou muito sintética e às vezes eu falo rápido demais e sintetizo demais. Então, vamos lá, não sei que horas são, 7h47. Então, quero ficar aí uns 40 minutos falando, vamos tentar. E aí, depois a gente vai fazer uma pira, todas nós juntos, só que cada um na sua pira individual. Vou propor uma meditação guiada, criativa e imaginativa, vou propor coisas para a gente fazer, artísticas, e com as nossas mãos e tal, utilizando papel e lápis, então com coisas que vocês têm facilmente acesso aí. E aí depois o meu grande desejo é que a gente entre numa pira coletiva e vocês possam falar bastante também, tanto sobre o que a gente tiver acabado de viver, quanto sobre o que trouxe vocês aqui e tal. Então essas são as 3 etapas. Mari, agora você sumiu, não estou mais falando com você, estou falando com uma tela escrita Luciana Bento. Mas tá tudo bem. Mas você consegue, ali em cima no cantinho direito tem 2 modos de visualização. Tem um que pronto, gostei mais. Daí você consegue ver todo mundo. Tô vendo minha grande irmã Ed aqui, sentadinha com os joelhinhos na cara. Oi, Ed. Então, beleza, agora tô me sentindo mais acompanhada por todas vocês aqui na minha tela. Nath, meu amor, meu Deus do céu, tá bom. Agora eu tô tranquila, gente. Minhas rainhas estão aqui, tá tudo certo. Então, começa com quem sou eu, essa minha pira individual. Já fiz o meu pedido de interatividade. É isso, eu tenho esse pedido de interatividade. A Mari me contou que em outros papos, dependendo do tema e do quão profundo ou emotivo ou difícil ou duro está sendo o tema para cada uma das pessoas, as pessoas estão tendendo a falar menos. E aí ficam praticamente 3 horas de palestra. Não queremos isso. Quero muito poder colher de todas vocês. Então, esse é um pedido para... Sempre que vocês quiserem muito falar, precisarem falar, ou quando eu fizer uma pergunta e vocês falarem isso, queremos responder. É só para eu ter podem falar no chat, porque aí a gente tem uma noção se faz sentido abrir o microfone para todo mundo ou se eu continuo falando mais um pouco. Mas eu tenho a sensação que vocês vão querer falar junto comigo.
Então é o seguinte, posso começar agora. A minha história com a maternidade, e eu vou falar sobre a maternidade porque é da onde vem o meu luto, né? Não sei se todas vocês sabem, mas vão saber daqui a pouco. A minha história com a maternidade começa, na verdade, em 2015, quando eu me dei conta que eu estava num relacionamento com um cara cujo sonho de ter uma família não era o mesmo sonho que o meu. E eu estava há 3 anos, de certa forma, não colocando esse sonho como uma prioridade minha e me permitindo continuar nesse relacionamento que nunca iria me trazer esse sonho, porque ele não estava aberto a ter filhos. E quando eu me dei conta disso, foi assim foi um grande insight, assim, foi um grande plim do quanto que eu estava realmente abrindo mão das coisas que eram mais importantes para mim, e eu precisei fazer muitas listas do que então é importante para mim. Porque 3 anos antes, quando eu entrei nesse relacionamento, as coisas estavam muito vivas e eu estava vivendo um momento de muita transformação, estava super aberta, iluminada, assim, era 2012, estava todo mundo assim, Rio+20, tava muitas coisas, muitas trocas acontecendo. E eu entrei nesse relacionamento falando, me prometendo que eu não ia me perder e não ia passar a viver a vida do outro, como era o meu padrão. Então, 3 anos depois eu falei, putz, passei a viver a vida do outro. E precisei me reconectar com isso tudo e a vontade, a certeza que eu preciso, que eu sou mãe, que eu vou ser mãe, né, que isso está dentro de mim, veio muito forte. E não é à toa que 1 mês depois que eu terminei esse relacionamento, eu reencontrei um grande amor, que era um grande amigo e se tornou um grande amor, que é hoje meu companheiro, que é o Rony, e ele tá aqui do lado escutando a gente. E a gente ficou grávida no primeiro mês. Então, foi uma história muito doida. Muitas vozes internas falando, você tá louca, você acabou de terminar, você prometeu para si mesmo, para todo mundo que você ia ficar solteira e finalmente se reencontrar, e aí você já se encalacrou com outro cara, e aí engravidou. E essa loucura durou, na verdade, só 4 dias. E a menstruação desceu. E a gente só descobriu que estava grávida porque eu errei as contas e a gente nem estava tão atrasado assim. Então devia estar assim na 5ª semana, alguma coisa assim de gravidez. Na época, eu me lembro que foi super difícil encontrar qualquer pessoa que reconhecesse isso como uma gravidez, porque eu fiz exame, deu positivo, mas 4 dias depois a menstruação desceu. E aí a única coisa que eu encontrei é que se chamam de gravidez química, quando a fecundação acontece, mas a anidação não. E eu demorei um tempo até achar mulheres dispostas a falar sobre essas gravidezes químicas, né? Que são interrompidas super cedo. Enfim, de qualquer forma, esse é o meu primeiro passo, assim, na vida, morte e vida. Dentro desse lugar da maternidade. A partir desse acontecimento nas nossas vidas, depois de, sei lá, 3 semanas juntos, eu e o Rony, a gente decidiu... Enfim, a gente decidiu que era isso mesmo e estava tudo certo. Então, foi para mim um processo de conseguir fazer isso de quem eu sou e o que é realmente importante para mim, quais são os meus sonhos, o que realmente é vivo, o que eu quero realmente priorizar, mesmo estando num novo relacionamento. E deu certo, porque dessa vez eu estava com alguém que estava disponível para ver isso acontecer junto comigo, né? Enfim, e também me chamar nos meus desvios, quando eu estava me perdendo desse caminho. E aí eu comecei a mudar bastante coisa. Então eu me dei conta que a vida na cidade já não estava mais cuidando do quanto de natureza eu realmente precisava para ficar bem dentro do meu corpo. E eu comecei a fazer um processo de transição do urbano para o interior, né? Não é exatamente rural ainda, mas é o interior. E fui lentamente aprendendo a simplificar
em tantos aspectos, com relação a todas as coisas que eu fazia de trabalho, com relação a quanto de dinheiro que me basta, né, que me sustenta, quanto de coisas que eu preciso ter, quantas coisas que eu preciso consumir, o tipo de comida que eu consumo. Então, muitas coisas foram mudando. E dentro desse processo, em dado momento, eu entendi que eu precisava realmente entrar em contato com as profundezas, sabe? Eu sou geminiana, não sei se isso significa alguma coisa para muitas pessoas, mas para mim significa que tem um certo desafio, porque a superficialidade me chama muito. Fazer muitas coisas superficialmente, eu estudar muitas coisas simultaneamente e não ir tanto no profundo, né? Então, me capacitar em muitas coisas e não nunca em uma só. E também, por exemplo, mudar de interesse profissional de 2 em 2 anos. Esse é o meu ciclo, ele dura de 2 a 3 anos. Então, eu entendi que eu preciso me esforçar para alcançar a profundeza. Por exemplo, esse momento em que eu contei agora há pouco, sobre essa primeira gravidez com o Rony, não foi tão vivida, né, emocionalmente. Até porque eu estava muito confusa, não era muito louco aquilo estar acontecendo, eu não tinha muita certeza, eu achava que estava tudo errado, então muitas coisas, foi tudo muito rápido e na época eu não escolhi vivenciar tão profundamente. E aí, a partir todas essas mudanças de vida, já morando em outro lugar e trabalhando com comunicação não violenta, que é uma pesquisa que leva bastante para a profundeza, eu entendi, pelo menos mentalmente, que eu preciso me esforçar para chegar nesse lugar. Aí, a gente decidiu engravidar de novo. A gente já estava há um ano, em 2016, sem se proteger, mas também não com um intuito enorme de fazer isso acontecer. Em dado momento, a gente falou, então estamos aí, já estamos um ano juntos, um ano e pouco, vamos engravidar. Comecei a fazer o método da temperatura para entender minha ovulação, porque meu ciclo estava todo maluco e tal, e nananã. No final, acabou que fiz umas limpezas de bruxaria maravilhosas, fiz muito círculo de mulheres com a Nath, que está aqui entre nós, fiz muitos pedidos em caldeirões da bruxa, consegui falar em voz alta que eu quero ser mãe. E aí, quando eu finalmente consegui, tipo, me permitir merecer, pedir, me permitir, nem sei, me permitir tudo isso, né? Não só deixar a vida acontecer, deixar o grande mistério me engravidar, e eu resolvi tomar isso para mim, a gente engravidou. E aí, o que eu tenho desejo de falar sobre essa gravidez é sobre esse lance da profundeza no mental, sabe? Foi uma gravidez de muitos planejamentos e muitas tentativas de estar entregue ao fluxo, mas foi no momento da vida em que a gente tinha acabado de entregar a nossa casa, então a gente queria procurar um novo lugar, aí queria procurar com amigos específicos, que já tinham bebês específicos, e queria que fosse na montanha, com proximidade no mar, e a gente passou todos os primeiros meses da gravidez buscando casa para lá e para cá. E foi muito difícil. E ao mesmo tempo, eu queria muito ritualizar essa primeira gravidez, né? Como, na época eu estava considerando como primeira gravidez. Agora eu já considero como a segunda, porque a primeira também foi uma primeira. E eu queria muito ritualizar isso. E eu tentava fazer meditações, fiz algumas e tal, e depois que a barriga começou a crescer, a bebê começou a se mexer, aí eu conseguia mais à noite conversar e tal, mas eu tava sempre sentindo uma coisa meio, tá faltando, sabe? Não tá sendo suficiente, não sei fazer isso. A minha conexão com a espiritualidade, porque nesse momento em que o bebê está na barriga, ele ainda está bastante no campo do espiritual, né? Ele ainda tem pouco matéria, principalmente pra gente, assim, que não sente muita coisa dentro da barriga e tal. Então, a minha experiência com espiritualidade até então era pouco pessoal, no sentido de que eu não tinha criado até então meus próprios jeitos de me conectar
com esse outro mundo. E eu fazia isso indo para rituais coletivos, fosse Hare Krishna, ou fosse de meditação, ou fosse de yoga, ou fosse de gurus indianos, na própria Índia e tal. Mas eu mesma não tinha criado esses momentos pessoais, né, individuais. E aí... Então foi uma gravidez que hoje eu vejo bastante uma tentativa alta de controle. Talvez não tanto em comparação com o padrão da sociedade, que a gente não tinha nem assim quarto pronto. As fraldas chegaram de doação em última hora, sabe, essas coisas assim. Mas tinha uma coisa de controle forte dentro de mim, assim, de deixar tudo perfeito, de imaginar muito como é que seria e tal. E de tentar encontrar esse lugar de como me conectar com a minha bebê e como escutar ela, e eu achava que eu não escutava ela, e eu tentava me conectar e não acreditava nas mensagens que vinham e que estavam certeiríssimos, eu percebi depois. Então foi um processo tinha bastante desencanto, assim, por mim mesma, por não estar conseguindo o que eu queria. Gente, tô achando que tá um saco, mas vou continuar. E aí, o que acontece é que no meio como é que eu posso te contar essa história de um jeito novo? Porque eu já contei essa história muitas vezes, né? Então, vamos tentar contar de um jeito novo. O que aconteceu foi que essa minha intuição, que eu achava que não estava me falando nada, mas que já tinha, por exemplo, me dito que a energia da minha filha era uma energia de dente de leão, e eu tava tipo assim, dente de leão? Como assim dente de leão? Mas ok. Ela também tava gritando para eu fazer um ultrassom. Gritava, faz outra ultrassom, faz outra ultrassom. Meu Deus, tem uma formiga enorme na frente, no computador. Vou deixar ela aqui. Nunca vi uma formiga tão grande. Ela falava isso pra eu... Sumiu, hein? Tá bom, pronto. Ela falava pra eu fazer esse outro ultrassom. Eu já tava com 30 e poucas semanas, tinha acabado de fazer 10 dias de Vipassana, totalmente em silêncio, meditando 1000 horas por dia e tal. E a gente tava, logo depois do Vipassana, fazendo finalmente toda a mudança para outro estado, do Rio de Janeiro para São Paulo, 6 horas de distância, fazendo viagens de carro de 6 horas horrorosas e levando tudo nosso e tal. Finalmente consegui marcar o ultrassom para sei lá quantas semanas depois e tá, nananã, fomos fazer o ultrassom e o Rony, bruxo maravilhoso, no dia do ultrassom falando, não sei por que a gente está fazendo esse negócio, não é necessário, esse ultrassom é aquele tipo de coisa que é só pra gente descobrir coisas que não era para descobrir. E não deu outra, realmente. A gente descobriu nesse ultrassom que a bebê, não tinha nome ainda, tinha uma malformação vascular muito séria, que o ultrassonografista nunca tinha visto antes, na proporção que parecia ser. E aí mudaram todos os planos, faz a mudança toda de volta, vamos ter que ficar no Rio. O plano era fazer um parto em casa. Então volta para o Rio de Janeiro, começa a ir para o hospital especializado mais próximo, neonatal, isso e aquilo, e faz exames todas as quintas-feiras, mais ultrassonografias e ressonâncias magnéticas. E simultaneamente, nessa mesma semana que a gente descobriu a malformação, foi quando tudo começou no campo da vida, morte e vida mesmo, assim, da ritualística, porque era a semana que a gente tinha marcado nosso círculo de bênçãos. Eu não queria fazer chá de bebê, porque eu já tinha ganho tudo. Minhas duas primas tinham acabado de ter neném, então eu já sabia que eu ia ganhar absolutamente tudo. E a gente então fez só um círculo com amigos para ganhar um dinheirinho para comprar um carro e se despedir de todo mundo, afinal a gente estaria se mudando naquela semana. E foi assim a coisa mais maravilhosa. Tava com 1000 comidas deliciosas que a minha cunhada, que está aqui entre nós, e o meu companheiro Rony fizeram a semana inteira. E todo mundo lá, lindo, maravilhoso. Aí minha irmã fez uma contação de histórias e a gente sentou no centro da sala e convidou todas as pessoas
que quisessem vir nos dar muito amor e carinho. Aí a gente recebeu 1000 beijos, e a gente de olhos fechados, chorando horrores. 1000 beijos e sussurros e coisas maravilhosas, e beijos na barriga e abraços simultâneos, assim, enquanto um amigo cantava uma música maravilhosa no violão, e a gente ficou lá 1 hora chorando, 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 porque a gente tinha acabado de receber essa notícia de que a nossa bebê não era perfeita fisicamente, né? E foi quando, para mim, foi onde tudo começou. Já no processo de luto, porque já era um processo de luto, afinal, aquelas imagens todas que eu tinha criado muito provavelmente não iriam acontecer. A gente não sabia o que ia acontecer, ela talvez precisasse de cirurgia, talvez fosse suficiente um remedinho, talvez ela ficasse no hospital muito tempo, talvez ela fosse levar isso para o resto da vida inteira e fosse uma vida super difícil, ou talvez ela não fosse sobreviver. A gente não tinha como saber, os médicos eram categóricos que só depois do parto que realmente dava para saber. Então a gente já estava num processo de luto nesse ritual e a gente recebeu todo esse amor e essas bênçãos, e pelo menos eu internamente estava transformando tudo em cura, transformando tudo em cura, transformando tudo em cura. E parecia que eu estava fazendo magia, sabe? Essa transformação, eu estava realmente transformando aquelas energias. E eu me senti muito poderosa, nós nos sentimos muito amados, muito, muito, muito amados. E fortes, assim, para seguir, sabe? E 3 semanas depois ela nasceu, 3 semanas antes do tempo. Então a gente ainda tinha 1 mês e meio, era tranquilo, íamos arranjar um lugar para ficar no Rio de Janeiro, mas ela veio prematura, mas já grandona, com 50, não, como é que é? Eu esqueço isso, 3 quilos, 51 centímetros que ela tinha. Eu nunca consegui decorar, sou péssima. E aí, enfim, ela veio 3 semanas antes do tempo. E aí teve o ritual do parto, né? Que foi outro ritual maravilhoso. E a gente já tava tipo assim, vão querer fazer cesariana na gente, que essa bebê toda estragada não vai conseguir nascer. E eles falaram, não tem porquê, vamos fazer parto normal. E eu assim, mas eu nem me preparei. E aí fomos, parto normal, 8 horas de parto, maravilhoso. Super, nossa, coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Virei criança ferida, quis desistir 1000 vezes, quis, sei lá, destruir as paredes das coisinhas, sei lá como é que chama isso, dos quartinhos do hospital, quis que me desse remédio, gritei muito e foi maravilhoso. Foi a coisa mais... Ai. E me deu muita força, porque ela foi direto para as mãos dos pediatras de UTI e já não estava respirando muito bem, né? A malformação vascular dela ocupava um pedaço do pulmão, então a respiração dela não era forte, e já foi direto para UTI. Eu dei assim um cheirinho nela e tchum, depois levei algumas horas até conseguir vê-la de novo. Então o parto ele me deu muita força. E tô contando um monte de coisa que não estava prevista. Mas foi isso. Então, depois desse super ritual do parto, foi como se eu tivesse muito conectada com o mundo onde ela estava. Para mim, ela não chegou a chegar muito para a matéria, sabe? Porque, não sei, era uma sensação. Logo no primeiro dia, ela viveu 3 dias. E logo no primeiro dia, ela estava bem, bem fortinha, assim, e lindinha. E já depois da primeira noite, e os médicos também eram bem sinceros, assim, de que estava sendo muito difícil para eles, eles não sabiam direito o que fazer, tinha várias sinucas de bico, não tinha muito como dar tratamento para uma coisa, porque atrapalhava outra coisa. Chamaram especialistas do Rio de Janeiro inteiro, deram remédios fortíssimos. Eles tentaram demais, assim, tentaram de tudo. E já, para mim e para o Rony já era visível que ela estava já se despedindo, sabe? Em algum lugar a gente tinha se preparado para isso nessas 3 semanas anteriores. Durante a gravidez inteira a gente falava sobre o que seria nosso pior pesadelo, e esse é o pior pesadelo sempre, né? Então, a coisa que eu quero contar para vocês que para mim foi assim, o primeiro sussurro de como é que eu deveria viver esse luto foi quando a gente estava se despedindo dela. Então, no último dia,
eles deixaram a UTI fechada porque estavam dando quimioterapia nela, olha que coisa horrorosa. E todos os outros bebês não podiam ser visitados pelas mães, porque eles estavam horas lá fazendo negócio com ela. E quando terminaram, ela já estava mais para lá do que para cá. Mas as máquinas diziam que ela estava viva ainda. E a gente foi se despedir, porque pra gente era muito óbvio já. E quando a gente estava se despedindo, ela veio pro meu colo. Foi a primeira e única vez que eu peguei ela no colo. Foi o momento mais delicioso, por mais que ela já tivesse, pra mim, passado. Mas era tudo que eu queria. Eu tava aqueles 3 dias assim, pelo amor de Deus, pelo amor, eu preciso pegar ela no colo. E me ver assim, eu fechei os olhos. A UTI tem uns barulhos, né? Tem uns pi constantes, assim, que são difíceis de fugir deles. E eu fechei os olhos, eu pedi pro Rony fechar os olhos e eu falei, amor, onde que a gente tá? E aí ele criou um outro cenário pra gente. Ele disse que a gente estava em cima de um morro, debaixo de uma árvore, num dia quente de sol. E tinha um riozinho correndo ao redor do nosso morrinho. E tinha uma vista linda de mar de morros. E era uma árvore muito grande, dando sombra pra gente. E ela estava no nosso colo. E aí quando eu vi quando essa imagem, ele falou essa imagem, eu estava realmente lá. E assim, eu falei, meu Deus, eu preciso pintar isso. Não posso esquecer de jeito nenhum que esse foi o nosso último momento juntas. Então eu já saí de lá assim, cadê papel e caneta, sabe? Preciso preciso expressar isso, materializar isso que a gente acabou de viver, que foi a despedida mais maravilhosa que eu já vivi na minha vida. A gente cantou todas as músicas que a gente tinha preparado a gravidez inteira para cantar quando ela acordasse de manhã. A gente rezou para todo mundo, a gente ficou 1 hora lá com ela tentando fazer a melhor despedida do mundo. A gente tinha feito o melhor parto do mundo, então a gente tinha que fazer a melhor despedida do mundo. Então, toda essa pesquisa que veio depois disso, para mim, é sobre materializar essa espiritualidade, sabe? Materializar essa conexão com o outro mundo, é materializar essas experiências na matéria mesmo, que eu não sei porquê, mas para mim é importante, assim. E me ajuda a elaborar, obviamente, me ajuda a entender, me ajuda a aceitar e ficar em paz. Mas não é também com esse objetivo de, ai meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa porque eu tô triste. Não, pelo contrário. Eu tô muito triste e eu preciso falar, eu preciso conseguir objetificar essa tristeza para poder olhar para ela. Esse é o meu jeito de chegar no profundo. Porque eu tenho esse desafio, como eu comentei antes. Então, se eu não me dedico a algo por um tempo sobre isso que está vivo dentro de mim, seja a dor, a saudade, a tristeza, a saudade do que não aconteceu, sabe? A, a dúvida existencial de por que nós, a culpa de ter feito alguma coisa de errado, não devia ter andado tanto de carro, qualquer coisa assim. Eu preciso ficar olhando para isso, transformando isso em alguma coisa. Senão eu fujo, vou para outro lugar. E tô meio que me dando conta enquanto eu falo isso para vocês. Agora eu vou voltar para o que eu estava planejando. Então é isso. Para mim é sobre receber essas mensagens do mundo espiritual, seja no momento em que eu estou vivendo algo muito importante, sejam mensagens mesmo, o sonho de alguém, ou uma conversa com um preto velho que falou coisas muito importantes, ou tirar uma carta de tarô, um oráculo muito perfeito para o que eu estou vivendo agora, que para mim são mensagens que estão vindo de algum lugar desse grande mistério, porque eu aceito que não é possível que seja só isso aqui. E é sobre... E muito no início, principalmente, foi sobre materializar ela, porque eu tive ela muito pouco. Eu fiquei essa 30 com ela no colo, depois de 3 dias botando a mãozinha dentro de uma caixa de vidro, né? Então, meus braços sentiam muita falta, né? Sentiam muita falta.
eu aproveitava dos bebês ao meu redor o quanto eu podia, mas tinha um limite também que depois de um tempo já não dava mais, assim, não me enchia muito rápido do que eu estava precisando, assim, corporalmente, mas logo depois já era muito difícil emocionalmente ficar relembrando o que é que eu gostaria de estar vivendo naquele momento. Então era sobre materializar ela. E aí eu vou mostrar para vocês uma das primeiras coisas que eu fiz para materializar ela. Tá aqui atrás. Ah, gente, o nome dela é Anaí. Não sei se eu acabei falando. Mas então, essa é a Anaí, gente. Ela é uma boneca de fogo. Ela é toda bordadinha. Eu escrevi nela e desenhei nela um monte de mensagens para ela nunca esquecer. E é muito bom dormir com ela e é maravilhoso, porque quando eu recebo visitas, minha mãe vem, ou minhas amigas vêm, elas é que dormem com ela e é tão gostoso, porque elas ficam tão emocionadas. E é só uma boneca, mas não é, sabe? E aí, então, eu preciso contar sobre o fogo rapidamente, porque eu vou falar sobre isso. O que aconteceu com a Anaí é que a Anaí veio leonina, né? Era para ela ser... O que vem depois de leão? Virginiana. Ela talvez fosse até libriana, se eu tivesse ido até tipo o finzinho da gestação, chegaria nisso. Mas ela quis vir leonina, ela veio no dia de Omolu, ela, né, veio essa cometinha muito rápida, então a gente nomeou ela Anaí, que é a história de uma indígena, muito guerreira, que é presa pelos espanhóis quando eles atacam a aldeia dela, e aí ela consegue se safar, e ela mata o guarda e sai correndo, mas eles pegam ela mesmo assim. E aí ficam loucos como é que essa menina matou um cara sem arma nenhuma, ela é bruxa, só pode ser bruxa, e queimaram ela na fogueira. E aí da fogueira que ela foi queimada nasceu uma grande árvore com flores vermelhas, que é a árvore do seibo. E aí a gente já estava considerando esse nome, e foi óbvio que tinha que ser esse. E ela me ensina muito sobre o fogo, sabe? O fogo é um elemento que eu não tenho muito forte em mim. Sou do tipo preguiçosa, pouco fogo interno, intestino preguiçoso, metabolismo preguiçoso, sabe? Tenho muito ar, sou muito mental e tal. Tô aprendendo a navegar nas minhas águas profundas, mas o fogo realmente é como um alienígena para mim. Nunca brinquei com chama de vela, nunca soube fazer uma fogueira. Então ela veio muito me ensinar isso. E eu tô falando isso também porque uma das primeiras coisas também que eu materializei, para além dos primeiros desenhos, então logo depois, um mês depois, eu já estava começando a fazer primeiros desenhos, são tristes. Assim, você olha e fala, meu Deus do céu, começa a chorar na hora. Qualquer pessoa que olha, eu quase não mostro eles para as pessoas. Mas já comecei, a gente viajou para Bahia e tal, e levei meu material e ficava lá na beira da praia desenhando e pintando e contando essa história, assim. Eu tenho uma coisa com a autobiografia que me acompanha desde jovenzinha, sempre gostei de escrever a minha história, de ler sobre as histórias das pessoas, de ouvir as pessoas contando suas próprias histórias. Então, para mim, isso ficou muito forte nessa fase, logo depois que a Anaí veio e foi. E aí, um dos rituais que eu vivi junto com a Nath, que está aqui também, a gente estava fazendo um ritual de Réveillon, e era dia 31, e a gente queria ir para o Rio, a gente queria se esfoliar os corpos umas das outras, éramos 4 mulheres. Peraí, me perdi lendo a mensagem. E aí, uma das mulheres tinha acabado de receber um pedido de noivado, que o companheiro dela tinha usado muitas rosas espalhadas pela casa, pelo quarto, nananã. Então a gente estava com uma sacola de pétalas de rosas, a gente queria usar essas rosas para alguma coisa. Então, depois que a gente se esfoliou bastante, se limpou todas umas às outras, a gente fez um ritual de agradecer aquele ano, enfim, pela vida umas das outras, pelo amor que a gente sente uma pela outra e se benzer com essas pétalas de rosa. Em dado momento, a gente resolveu agradecer a Anaí, que estava lá com a gente de alguma forma. E aí a gente juntou todas as flores que estavam ali, tinham caído no chão a partir do nosso ritual,
e tinha uns galinhos e aquilo virou uma fogueira de flor. E era a coisa mais linda, tinha uma grande rosa, assim, logo em cima, que era igualzinho um fogo. Nossa, a fogueira de flor foi muito importante para mim, porque depois disso eu fiz muitas fogueiras de flor. Já que eu moro num lugar em que não posso fazer uma fogueira na grama, nem sei se eu faria também, porque eu não sei direito acender fogueira, mas eu sei fazer uma fogueira de flor. Então, toda vez que eu preciso muito conversar com ela, preciso muito, sabe, que só fazer uma prece, só ficar na minha cama me reconectando, ou só entrar debaixo das cobertas e falar que a boneca não está sendo suficiente, eu vou lá para fora e eu crio uma fogueira de flor. E, enfim, estou falando isso porque é um pouco sobre isso que eu quero que a gente experimente juntas hoje. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Tá, isso. Então, o que eu vou propor pra gente? Quanto tempo eu já fiquei? Já foi legal, né? Tem bastante? Consegui, Sim. né? Tá. Conseguiu. Então, agora sobre o tema, né? Que é, enfim, conseguir fazer arte como ritual para a cura desses nossos lutos. Nem sei se todas aqui temos algum luto, mas sei que, na verdade, todas temos, porque estamos vivendo e morrendo ao longo da vida e muitas vezes a gente não enluta nossas próprias mortes pessoais, né? Então, com certeza dá para relacionar com alguma coisa, mesmo que você não tenha vivido uma perda de alguém muito próximo, recente ou qualquer coisa assim. Então, muito disso que acabou acontecendo nesse meu último ano era o que eu mais desejava na gravidez, porque eu queria ritualizar, eu queria aprender a rezar, eu queria me conectar com ela, eu queria ouvir as respostas, confiar nas respostas. Mas eu levei um tempo ouvindo as respostas e não confiando, e aí vendo que eram verdadeiras e que não, sabe? Até eu começar a falar, então tá, essa é a voz que eu não tô sabendo ouvir, então é assim que ouve ela. Quais são as minhas condições ideais de temperatura e pressão para conseguir confiar nessa voz, sabe? Então eu percebo que para mim, por exemplo, eu preciso de criar um espaço-tempo. Não dá para ser no decorrer do dia, sabe? Tchan. Não é assim para mim. Eu preciso criar uma ritualística, eu preciso de silêncio, eu preciso estar conectado com a minha fé de que realmente o grande mistério tem muita coisa que eu não sei. Eu preciso estar na natureza, não preciso, mas vem muito mais fácil quando eu estou próxima da natureza. Então, essas são as minhas descobertas sobre mim mesma e esse processo de estar conectada mesmo com o que eu estou chamando de intuição, que para mim é simplesmente como se eu estivesse conectada com a minha gêmea que mora nas estrelas, sabe? E aí ela tá passando mensagens para mim através de um fio dourado, prateado, colorido, maravilhoso. E aí, esse fim de semana, tava pensando sobre isso, e eu tava num círculo da Nath, que tá aqui, minha bruxa maravilhosa que tá entre nós, e ela tava falando e ela se perguntou de onde vem a inspiração. E aí ela lembrou, e ela falou sobre memória ancestral, sabe? Essa memória em que os pássaros que são migratórios, eles de repente acessam e sabem intuitivamente qual é o momento de migrar de um campo para outro. Quando que as baleias decidem todas vir do Polo Sul até a nossa costa para ter filhote, para transar feliz da vida no quentinho. E elas decidem todas juntas. Então, será que de repente isso que eu estou chamando que é uma mensagem que vem do fio prateado não é simplesmente acessar uma memória ancestral? Então, a minha pergunta para vocês é o que eu quero muito descobrir sobre todos vocês é como é que vocês fazem isso. Mas a gente vai chegar nessa parte de descobrir isso daqui a pouco. E aí tem um outro lado paralelo a isso, não só dessas condições que cuidam de eu criar esse espaço ritualístico para me conectar, para fazer a arte como ritual de luto, que é as vozinhas que me impedem de experimentar. Então,
sabe, essa autocrítica que fala que eu tô fazendo besteira, que eu não sou bruxa, que eu não tenho intuição, que eu não sou sensível, ou esses preconceitos de que eu tô fazendo errado e que se ninguém me ensinou a fazer exatamente assim, essa receita, botar o açúcar e o mel no papelzinho, enfiar dentro do congelador e aí você adoça a pessoa. Se ninguém me ensinou, então isso que eu estou fazendo não existe, não é válido, não é legítimo, qualquer coisa assim. Ou um medo de que não vai funcionar e eu não vou me sentir conectada. Ou um medo de estar fazendo errado. Enfim, acho existe também uma condição para conseguir me conectar e fazer é cuidar dessas vozinhas. Então, ok. E aí, a última coisa que eu queria trazer sobre essa coisa dos ritos, que também foi um resgate que eu fiz esse último final de semana, é que eu me dei conta que eu faço essas pequenas coisas. Então, deixa eu mostrar para vocês. Essa é mais uma fogueira de flor, feita de cerâmica e galinhos. Essa aqui é outra. Então, eu me dei conta que eu faço essas pequenas coisas e porque eu resgatei que eu sempre fiz isso quando criança. Então, eu sempre gostei de descobrir as texturas das coisas, de passar as folhas na minha pele para ver a sensação. Eu sempre gostei de me infiltrar em lugares pequenos. Eu sempre tive muitas coisinhas dentro dos meus bolsos. E eu queria fazer bolsinhos dentro dos meus travesseiros para poder levar para o carro. E quando eu não estava dormindo na viagem de carro, eu poder tirar esses micro bonequinhos e ficar brincando. Eu sempre tive caixinhas em que eu guardava mini coisinhas e tal. E para mim eles eram amuletos, sabe? Tinha a tartaruguinha que abria o casco e que representava o casamento dos meus pais, porque eles gostam de tartaruga. E tinha a pedrinha que a Tati me deu e que me lembrava essa amizade, que é a minha amizade mais profunda, sabe? E quando eu era criança, eu me dei conta recentemente que eu ficava quase que o tempo todo no mundo do conto de fada, sabe? Eu tinha uma cidade de amigos imaginários, eu não tinha um. Era uma cidade inteira que tinha personagens principais e tal. Mas eu levava eles comigo para qualquer lugar, eu estava sempre com esses amigos imaginários. E era muito fácil para mim entrar no faz de conta. E a natureza estava sempre muito presente, sabe? Se eu achava um atalho que passava por debaixo de árvores, se tinha tronquinhos e pedrinhas, aquilo virava alguma coisa, sabe? O fogão e a mesa e a cama aonde eu brincava. Então eu tô me dando conta recentemente que esse desejo da gravidez, que era mental, da gravidez, de conseguir ritualizar mais, é na verdade um resgate desse arquétipo de bruxinha criança que eu fazia tão bem, vivia tão bem na infância. E hoje em dia preciso me esforçar para alcançá-lo. E aí eu tô falando sobre isso porque a nossa pira individual, que vai começar agora, é um pouco sobre isso. É um pouco sobre entrar nesse mundo do faz de conta, é um pouco sobre criar pequenos amuletos e fazer pequenos altares com o que existe, com papel e caneta. E é sobre esse meu processo de botar para fora, traduzir para fora, materializar o que está vivo dentro e que fica escondido nas profundezas. Se eu, pelo menos, não faço isso. Não falo sobre, não escrevo sobre, não desenho sobre, não bordo sobre. Então é isso. Estamos com vontade de fazer a pira individual? Sim? Sim. Nath, você está desenhando? Cadê você? Estou escrevendo. Já ia pedir para você mostrar o desenho pra gente. Estou te ouvindo e escrevendo. Delícia.
Seguinte. Tá bom. Então eu aprendi. A gente vai começar, tá bom? Deixa eu ver se vocês já precisam. Se vocês tiverem com papel e caneta aí na frente, é melhor. Pra depois não ter que levantar pra pegar. É melhor papel e caneta. Não vamos usar a tela do computador, não. Então. Um livro que me ajudou muito nesse processo é um livro que chama O Espírito da Intimidade. Que é... Acho que ela chama... Já me esqueci o nome dela. Sobonfu, alguma coisa assim. Não tô me lembrando agora. Mas ela é de Burkina Faso, que nem existe mais nesse nome. De uma aldeia que até quando ela era jovem, pelo menos até recentemente, ainda mantinha muitos dos seus rituais tradicionais. E ela se casou com um americano, um cara da aldeia que foi morar nos Estados Unidos muito tempo antes, e foi morar no Ocidente e entendeu que seu propósito era conectar as pessoas do Ocidente com as magias que que a vida na aldeia tem. E que a nossa vida de cidade não tem. Esse livro é mágico. Realmente vale muito a pena. Você repete o nome do livro, Má? O Espírito da Intimidade. O Espírito da Intimidade. Isso. E... O que é mesmo que eu estava falando? Aí nesse livro, ela fala sobre vários rituais. Tem um momento muito... Mas ela fala bastante sobre conflitos. Tem um momento muito interessante que ela fala sobre conflitos de casal. E aí ela conta que quando o casal está tendo um conflito, uma das pessoas do casal chama o outro. E aí ficam duas cadeiras, uma na frente da outra, assim. E ao redor dessas cadeiras tem um círculo de cinzas. A gente não tem muito acesso a cinzas, porque a gente não faz tanta fogueira quanto a gente poderia se a gente vivesse numa aldeia que tem mosquitos. E fogueiras afastam mosquitos. Mas é isso. Existe esse círculo de cinzas. Que é que marca o espaço do ritual e marca a proteção daquele espaço. Uma outra coisa que ela fala no livro que eu acho maravilhosa, que é o ritual, a árvore tem um espírito, a terra tem um espírito, cada planta tem seu espírito, os animais têm seu espírito. O ritual também tem um espírito, segundo a magia dessas aldeias. E o espírito, todos os espíritos, o do ritual também, eles estão doidos para ajudar. Eles estão, tipo assim, ao nosso redor falando, pelo amor de Deus, me pede ajuda que eu tô querendo. Então, ela sugere de você, quando meio que você quer fazer, mas você não sabe o que fazer, pedir ajuda. Falar, pronto, entrei no espaço do ritual, não sei o que fazer, tô perdida, me ajuda aí, me diz aí o que é pra eu fazer. E aí eles tomam conta. E eu percebo na minha vida que isso acontece mesmo. Eles realmente tomam conta. Não é como se eu estivesse em transe e não sei o que eu tô fazendo, mas simplesmente eu vou fazendo. E mesmo que eles não estejam tomando conta, só de ter pedido ajuda já me dá uma confiança de que o que eu tô fazendo, o que eu tô inventando ali naquela hora é certo. Vocês viram que eu tenho uma pira com certo, né? Infelizmente. Ainda não quebramos esse paradigma. Tá. Aí, então, tô falando sobre isso porque agora eu sempre peço ajuda e costumo espalhar um círculo de cinzas ao redor. Vocês estão vendo as cinzas? Eu também não, mas elas estão aqui, em algum multiverso. Então tá. Só para dar essa introdução, porque vamos fazer isso já já. Então tá. Ok. Eu vou fazer um pedido aqui pro Rony ir embora, porque eu não quero que ele esteja presente no nosso ritual. Meu amor, você se importa de parar de trabalhar um pouquinho? Muito obrigada. Me dá um beijinho. Não? Tá com vergonha? Então é isso. Agora estamos só nós. Então, o que eu vou trazer, por favor, se sintam à vontade para não fazer nada do que eu estou propondo, se não fizer sentido. O que eu vou fazer é um pouco dessas coisas que eu estou aprendendo nesse último ano. E um pouco das coisas que eu fazia quando eu era criança. Estou misturando essas coisas.
É isso. Então, eu vou pedir para todas nós fecharmos os olhos. E fiquem tranquilas que, se vocês quiserem, vocês podem também fechar a câmera, só para, enfim, não ficar imaginando se tem alguém olhando você de olhos fechados. Se você quiser, tá? E então vamos fechar os olhos. Respirar fundo. A gente está agora adentrando o espaço do ritual. Então, o espírito do ritual, a gente não sabe bem o que fazer. E você sabe. Então, por favor, me guia no que for importante para esse momento. Cada uma de nós agora vai colocar uma guirlanda de flor na sua própria cabeça. Porque para esse ritual, a gente fica bem bonita e bem fada. A gente vai fazer um círculo de cinzas ao nosso redor, utilizando a cinza da fogueira que a gente acendeu na noite passada. Vamos respirar bem profundamente e lentamente, algumas vezes, silenciando os pensamentos muito ansiosos e velozes dessa nossa vida corrida. Adentrando mesmo um outro espaço-tempo em que a gente não precisa estar no cômodo em que a gente está. A gente pode fechar os olhos e de repente estar em cima de um morrinho, embaixo de uma grande árvore, ouvindo um riozinho aqui perto. No início desse ritual, a gente vai fazer uma viagem. Essa viagem vai ser no tempo. E ela vai ser para trás. A gente vai voltar no tempo. Nessa viagem, nós somos a câmera e, ao mesmo tempo, somos a pessoa da nossa vida que a gente está observando. A gente vai viver a mesma experiência simultaneamente, a de observar e a de viver. A de ser o passarinho que observa e ser o passarinho que come. Então, respirando fundo, a gente começa a voltar no tempo, nos conectando com o que a gente estava vivendo ontem. Uma lembrança de ontem. Nós somos um olho que tudo vê, que observa essa experiência. E somos também a pessoa observada, vivendo o seu dia de ontem. E de repente, como num sonho, em que tudo muda de cenário de uma hora para outra, a gente está na semana passada. A gente está vivendo e observando o que a gente estava fazendo na semana passada. Alguns momentos felizes da semana passada. Alguns momentos cansativos da semana passada. Então a gente sente essa energia puxando a gente de volta pelas costas para voltar mais no tempo, como se a gente estivesse sendo tragado para trás e a gente está no mês passado. O que a gente estava fazendo em agosto? Alguma coisa importante que aconteceu em agosto. E a gente observa uma cena do mês passado e daqui a pouco a gente está dentro dela, sentindo as sensações.
Respira nessa cena. Respira bem profundamente e se permite ser tragado de novo para alguns meses atrás. A gente não sabe qual. Seja tragada pelas costas, uma energia que te puxa como se tivesse uma cordinha da sua coluna. E você vai deslizando para trás e veja onde você parou alguns meses atrás. Observa. Sente a sensação de estar ali novamente. A gente agora vai se permitir ser tragadas por uma volta no tempo até um momento, algum momento, o que vier, o momento que surgir, que a gente encontra essa pessoa amada que não está mais entre nós e pela qual estamos sentindo todos esses sentimentos simultâneos de saudade e dor e gratidão. Talvez essa pessoa seja uma você do passado. Talvez surja uma pessoa que você nem esperava que seria ela que surgisse. Simplesmente observe essa cena que apareceu. Com quem for que tenha aparecido. E agora, a gente vai colar nessa pessoa. E a gente não vai mais ser tragado sem saber para onde a gente vai. A gente vai escolher. Então a gente continua nessa máquina do tempo e a gente escolhe para onde a gente quer ir com essa pessoa, para qual memória a gente quer ir. A minha sugestão é que a gente reencontre os momentos mais bonitos que a gente viveu junto com essa pessoa. Esse ser. Talvez sejam os últimos momentos, os que aparecerem. Talvez sejam uns dos primeiros. Os mais bonitos é a minha sugestão, mas não precisa ser. Sente qual é a cena que mais quer aparecer. Então, quando você chegou nessa cena, assenta. Você é o olho que tudo vê e você também é a pessoa que vive a cena, as experiências, as sensações de estar com essa pessoa. Observa onde vocês estão. Como é a sensação de estar nesse lugar? Qual é a temperatura? Em que momento do dia? Quais são as cores ao nosso redor? Quais são os barulhos? O que vocês estão fazendo juntos? Observa e vive essa cena. E agora, aproveita que a gente está com essa guirlanda de flores na cabeça, que nos dá magia, e muda alguma coisa. Diz alguma coisa a mais que você não disse na época. Dê um abraço mais longo. Faça alguma pergunta que ficou faltando. Mostre o seu amor. Agradeça. Faça o que der vontade. Agora, nós duas, a que observa e a que vive, de repente se encontram.
A você do passado, vê que a do presente está ali observando. Vocês sorriem uma para outra, se saúdam, conversam. O que a você do passado te diz? E o que você de agora tem a dizer de volta? De repente, essa pessoa que vocês reencontraram mais cedo, dessa cena, até conversa junto. Como é essa experiência A3? Se vem uma vozinha que não te deixa viver essa experiência, que te lembra de coisas fora daqui, silencia ela um pouco. Faz shhh e faça um carinho nas suas bochechas. Continua vivendo a experiência. Em breve a gente vai voltar para o momento presente. Esses são os seus últimos momentos desse agora, no passado. Nesse limiar que une o passado e o futuro. Se der vontade, faça suas despedidas. Porque é você do presente. E em breve será tragada de volta. Respira fundo novamente, com consciência. Alarga os pulmões com o ar que entra. Relaxa os ombros com o ar que sai. E começa a trazer sua consciência para onde estamos no aqui e agora. Qual é a temperatura do ar? Quais são as sensações no corpo? Comece a movimentar um pouco o corpo para a gente aterrar de volta e não ficar no meio do caminho. Comece mexendo as mãos. Toque com as mãos o seu corpo. Traga ele de volta. Aperte os braços, aperte as pernas. Esfregue os olhos. Faça o que der vontade. Deixe suas mãos te guiarem, tocando o seu corpo onde ele precisa. As mãos sempre sabem o que fazer. É importante tocar o corpo para a gente se sentir de novo no aqui e agora. Use suas mãos para acolher o seu corpo. Elas sabem muito bem fazer isso. Vejam o que elas têm vontade de fazer. Para onde que elas vão. Qual é o órgão que elas estão tentando cuidar? Assim como as plantas precisam de água, uma terra, sol, o nosso corpo também não precisa de muito. Nosso corpo
precisa das mãos. Então a gente vai agora continuar agindo com essa magia das mãos. A magia que cura o corpo, a magia que traduz o que acabamos de viver em algo material. A gente vai ficar em silêncio, eu vou ficar em silêncio também daqui a pouquinho. E vocês podem pegar papel e caneta. E não tem muito como eu possa guiar, porque é um processo muito pessoal de se preparar para deixar vir. Deixar vir o que é que vai ter que vir, que está vivo aí dentro. A ideia é que a gente utilize a matéria-prima do que a gente acabou de vivenciar para criar alguma coisa, qualquer coisa praticamente, que traduza o que ficou vivo dentro de vocês. Pode ser recontar essa experiência, pode ser totalmente diferente disso. Pode ser escrever livremente qualquer pensamento que vem e ler depois as coisas malucas que surgiram. Pode ser rabiscar uma imagem curiosa que apareceu nessa viagem do tempo e que você nunca tinha visto antes. Pode ser registrar num poema aquelas últimas palavras que foram ditas nessa última despedida. Pode ser criar uma oração, criar uma prece. Uma prece de gratidão a algo inusitado. Uma prece de gratidão à viagem no tempo. Ao passado, uma reza sobre as memórias. Um autorretrato sobre a você do aqui e agora, ou a você daquela época. A gente vai fazer isso em silêncio até as 9 horas da noite. Daqui a uns 10 minutinhos. Tá bom? Quem quiser pode ligar as câmeras de novo. E eu estou aqui fazendo o meu também.
Enquanto eu estou fazendo, começam a surgir, se eu fico atenta a elas, se eu não estou totalmente em transe, o que também pode acontecer, começam a surgir as primeiras vozes que falam: tem nada a ver isso aí que você está fazendo, não está ficando bonito, ou você não está traduzindo nada, o que isso significa? Ninguém vai entender. Continua fazendo. É importante continuar fazendo. Aí eu podia ter botado uma música, né, gente? Agora que eu me dei conta. O silêncio é bom também, né? Lentamente a gente vai voltando. Tô curiosa para ver o rostinho de vocês de novo.
É, tem chats acontecendo, né, Mari? Tem a Fabiana. Quer comentar, Fabiana, do processo aí? Sim, por favor, Fabiana, comece conosco. Essa é a hora em que a gente comenta como é que foi esse processo. Fabiana não está nos respondendo. Ela comentou aqui no chat que estava desenhando quando a caçula chegou perguntando o que ela estava fazendo e quis realizar com ela o desenho. Que ela achou significativo deixar fluir esse momento. Ela não está conseguindo acessar o fone. Ah, entendi. Procura aí, Fabiana. A gente passa para outra pessoa e depois você, quando você achar, você vem e conta. Alguém quer contar alguma coisa que aconteceu? Compartilhar alguma coisa que foi emocionante ou que te surpreendeu ou que foi difícil? Catita? Pronto, já tá. Oi, Oi. eu cheguei no meio da fala introdutória e um pouquinho antes desse exercício, dessa experiência, que foi bem emocionante para mim. E eu não voltei em um momento só, eu voltei em 2 momentos. E foram 2 momentos que mostraram uma relação, eu voltei na relação com meu pai, que já é falecido há 19 anos. Então é uma perda que já foi bastante trabalhada, uma perda que já foi fruto de muita reflexão, já foi fruto de, já virou criação, inclusive. E eu voltei num momento da minha infância com ele e de um momento quando nas vésperas da morte dele. E foram 2 momentos que era a mesma relação acontecendo. Uau. Foi uma confirmação de amor, assim, sabe? Porque na infância, como ele estava doente, ele ficava muitos períodos em casa. E eu era criança e a minha mãe se saiu para o trabalho e fazia mingau de aveia pra gente. E ela fazia, deixava com a gente, eu saía do meu quarto, ia deitar no quarto deles e ficar conversando com ele de manhã. E conversando sobre a vida, assim. E era um momento muito íntimo, a gente tomando mingau quente e conversando. E um pouco antes dele morrer, ele tinha muitas insônias, e eu estudava à noite, então eu chegava, aquela coisa quando você chega, tipo, tarde da faculdade, e tava muito agitada sempre, não tinha sono, a gente passava madrugadas sentados na sala de casa, assistindo um filme ou nada, comendo pipoca e conversando. E eram momentos muito nossos também, assim, tipo, de saber sobre a vida. Quando eu era criança, ele me explicava as coisas, me contava, e quando ele já estava mais velho, um pouco antes de morrer, e que eu era uma jovem em formação, ele me perguntava as coisas que eu estava vivendo. E eu voltei nos 2 momentos em paralelo, assim, o tempo inteiro eu fiquei nos 2, e a eu de hoje se encontrou com essas 2 Catitas do passado e se sentiu muito grata, assim, porque entendeu que amou e deixou claro que amava aquela pessoa e também teve certeza que foi muito amada por essa pessoa. O vínculo foi uma confirmação de vínculo mesmo, sabe? E eu estava agora escrevendo sobre isso, assim, tipo, como um vínculo pode ser confirmado, ou pode ser sentido pela gente de diversas maneiras, né? Em diversos momentos. Essa foi a minha experiência, foi bem emocionante, eu estou bem emocionada. Que lindo, Catita, que experiência maravilhosa. Que incrível. Como o vínculo se veste de muitas fantasias, né? E como é gostoso poder perceber, né? Todas as formas diferentes em que isso aconteceu. Que bom que você pôde celebrar isso com seu pai, que maravilhoso. Foi bem significativo ter essa celebração e a palavra que me veio na cabeça é confirmação, sabe? Porque a gente sempre fica achando que poderia ter feito mais. Uhum. Isso é natural, é inerente, né? Quando você tem o término de qualquer coisa, quando é a morte, quando é o fim de um relacionamento, quando é
quando você sai de um determinado trabalho, de qualquer relação, de qualquer situação. A gente sempre se pergunta, eu imagino que sempre, não posso ser tão absoluta, mas eu me pergunto sempre se eu fiz tudo o que poderia ter feito por aquela relação, por aquela situação, por aquela pessoa, por aquele cotidiano. Então, essa coisa da confirmação, para mim, assim, foi bem importante, sabe? Tipo, de saber, eu fiz sim. Ou eu tive sim, ou eu recebi o que tinha para receber daquela relação sim, sabe? Então ficou muito forte para mim esse sentimento de confirmação, assim, sabe? Que bom, fico muito feliz. Se sair alguma poesia sobre isso, me manda depois. Pode deixar. Mais alguém quer compartilhar? Estou muito interessada também em como é que foi esse processo pós viver a viagem no tempo e ficar em silêncio produzindo alguma coisa que traduz a experiência de vida. Vai, Ed. Fala com a gente, Ed. Ela tá com uma carinha de quem quer falar. Só fala assim, foi difícil, foi bonito, irmã. Foi lindo. Ih, não deu para te ouvir. Estão me escutando? Bem baixinho. Então, o meu microfone é muito baixinho, mas Mas deu. foi muito especial, muito bonito. Me conectei outra vez, mais uma vez, em muito amor e luz com minha filha, Renê, e depois fiz um desenho bem simples e me veio também uma frase forte que foi: você fez tudo aquilo que você podia fazer, em amor e luz, como uma mãe. Você fez tudo aquilo que podia fazer, com amor e luz, como uma mãe. Mais alguém? Não quer contar pra gente como é que foi essa experiência? Começo a achar que ela foi ruim, mas eu sei que não foi. Eu vou mostrar o meu desenho, então. O que me veio, porque eu não vivi, né? Eu vivi essa experiência treinando hoje mais cedo, agora enquanto eu falava com vocês, eu não conseguia muito bem viver ela enquanto eu falava, né? Mas o que ficou muito vivo assim que eu terminei de falar, e peguei o papel e a caneta, foi que essa coisa de ser puxado por um fio para trás, né, para voltar no tempo, e ao mesmo tempo esse fio prateado, dourado, multicolorido que me conecta com a minha gêmea que mora nas estrelas e que me conecta com a Anaí, né, me conecta com minha prima, me conecta com minha tia, me conecta com várias pessoas ao meu redor que já estão no outro plano. Oi, cunhada maravilhosa. Tem duas de você agora aqui. Se ele existe, se esse fio existe para trás, e eu voltei na minha conversa com vocês em 3 momentos, né? Eu voltei para o momento em que a gente se despediu da Anaí, a gente estava ao mesmo tempo no hospital, ao mesmo tempo debaixo da árvore. Eu voltei para quando a gente criou o primeiro ritual da fogueira de flor, e eu voltei para lá para a infância, na minha caixinha de tesouros. E se a gente consegue tão facilmente simplesmente estar ali, então, na verdade, talvez a gente consiga facilmente estar para frente também, sabe? Eu imaginei que, na verdade, a gente tem fios prateados
saindo da gente em absolutamente todas as direções. Foi onde eu cheguei, assim, com esse insight dessa experiência. Eu não sei exatamente o que isso significa, a vozinha dentro de mim ficou, mas o que é isso? Para que serve isso? Tem sempre uma pergunta em mim do para que serve as coisas. Mas me deu uma sensação de paz imaginar que existem esses fios prateados indo em todas as direções. Me deu a sensação de que é tudo muito facilmente acessível. O que eu já vivi e o que eu não vivi. Teve uma vez, assim, alguns meses depois daquilo tudo, em que eu, na minha cabeça, assim, estava um dia bem triste. E minha conexão está instável. Vocês estão me ouvindo bem? Deu uma cortadinha, mas tá dando para te ouvir, sim. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, eu ouço. Ah, sim, então tem um delay, ok. Eu tava muito triste porque... tava me lembrando do parto, tava sentindo saudade da Anaí, vontade de ter... Em dado momento eu pensei, cara, talvez realmente a gente não devesse ter feito o ultrassom, a gente teria parido em casa, ela nasceria já praticamente, enfim, passando, e não daria tempo de provavelmente ir para um hospital, então ela morreria com a gente logo de cara e eu poderia ficar com ela no meu colo o tempo que eu precisasse, beijar ela e cheirar ela e fazer carinho. Enfim, tava com todas essas imagens do que não foi vivido e sofrendo muito. E aí o Rony me lembrou que eu podia viver outra história. Aí ele falou que você quer viver outra história? Eu falei, quero. Aí ele, então vamos lá, a gente se abraça aqui e tal, fecha os olhos e você me conta o que está acontecendo. E aí eu fui contando para ele os acontecimentos do parto no hospital e tal, nananã, e mudei o que eu precisava mudar. E aí foi como ter vivido do jeito que eu naquela hora achava melhor. E eu fiquei tão mais inteira depois, sabe? Porque eu não tava mais focando no que estava faltando. Eu tinha acabado de viver o que eu estava precisando naquele momento. E isso foi um ritual. Na hora eu nunca teria dito que essa conversa com essa imaginação maluca foi um ritual, mas hoje eu percebo que foi. E foi um ritual de arte, né? Porque a arte é criar coisas. Arrumar o seu estojo de lápis de cor do seu jeitinho pode ser arte. Botar as roupas no varal, né? A Clarissa Pinkola que fala, tem uma lista, tem um capítulo que ela fala bastante sobre o rio criativo, que é o capítulo 10. O rio que corre, o rio debaixo do rio, né? O rio que corre das águas criativas. E aí ela faz uma lista de coisas que podem ser arte. Tipo, costurar uma cortina, sabe? E eu fiquei assim, sério? E depois falei, óbvio, é isso mesmo. E aí agora eu tô assim, tô ressignificando tudo que eu tenho feito e colocando nessa caixinha do rito. E a minha pergunta para vocês, saindo então um pouco dessa experiência que a gente acabou de viver, que talvez possa ter sido muito emocionante para conseguir contar sobre ela para pessoas desconhecidas, gostaria muito que a gente pudesse compartilhar umas com as outras esses ritos, sabe? Essa ressignificação de ritos, de passagem e de encerramento e de reinício. Como... Ed, você mandou uma mensagem só para mim, mas acho que era para o grupo todo, né? Escreve aí de novo, só que muda o to me para to everyone. Enfim, me perdi agora nesse lance das mensagens.
E aí eu quero muito saber isso. Então eu quero elevar a nossa conversa para um lugar mais livre, leve, light, solto e divertido. Porque tô com muito desejo de anotar as magias de vocês e isso contribuir para o meu livrinho de magias. Pelo amor de Deus, alguém compartilha comigo, porque senão fica uma palestra, lembra? Que é aquela coisa que eu não quero que seja. Tem alguém mandando mensagens, Mari, você quer ler? Eu não sei Eu se leio, tá... eu leio. A Fabi falou que tá com problemas no fone, mas que ela quer dizer que foi muito especial. O desenho é por amor e o que eu e minha caçulinha ainda estamos realizando, elas ainda estão desenhando lá. Ela promete que em encontro em outubro ela vai levar para mostrar. Maravilha. A Clau falou que ficou bem emocionada com a experiência, queria muito falar, mas ela ficou tímida porque até chorou um pouquinho. Ela acessou um momento de tentar se reconectar com a mãe, um luto diferente, porque ela tá aqui ainda, mas elas tiveram um período em que tiveram desconectadas de uma forma muito forte. Voltei no momento em que a gente tentava se reconectar e foi incrível ver isso de fora. Desenhei a cena, adorei. Ai, Cláudia, deixa eu ver o desenho, por favor, eu quero ver o desenho. A Raíssa não sabe como utilizar o microfone. Oh, pode falar, você já tá no... Pode falar, Raíssa. Estão me escutando? Sim! Estão me escutando? Certo. Bom, na verdade, eu sou um pouco prolixa, certo? Então me perdoem. Tá bom, eu te corto se precisar. Me corta, por favor. O desenho, eu desenho muito mal, e o desenho foi esse aqui, certo? Não sei se está dando para visualizar. Tá dando? Isso. Tá sim. Muito pouco. Uau! Uma mão com... Não importa, vai. Uma mão, porque na verdade eu pensei na potência das mãos, né? Eu estava até lendo ontem um livro muito legal de arte-terapia, que muitas vezes a gente acha que o nosso cérebro e o córtex cerebral são as únicas formas de acesso que nós temos à nossa consciência, né? Mas o nosso corpo todo fala, né? O nosso corpo todo expressa a nossa consciência e o nosso inconsciente, né? Então, mesmo desenhando muito mal, eu tentei colocar aqui uma mão e saindo dessa mão uma flor, quer dizer, a flor está centralizando a mão. Nos dedos, na ponta dos dedos, eu coloquei folhas e também uma raiz aqui saindo dos braços, assim. E como é que é a minha história com o luto? Eu terminei um doutorado em luto, estudando luto. E essa necessidade surgiu muito antes de eu passar por qualquer processo de luto por perda de alguém. Eu acho que meus lutos até então tinham sido simbólicos, né? O que a gente chama de microlutos, mas já prevendo as minhas reações ante um luto real de uma pessoa, eu sabia que eu ia sofrer enormemente, eu comecei a estudar muito sobre isso e transformei num projeto de doutorado e estudei isso durante 5 anos, terminei o doutorado há 1 ano. Uau. E eu trabalho, desse teu trabalho, eu trabalho também com visualização de imagens, assim, porque na minha a intervenção terapêutica que eu criei para trabalhar com enlutados, com histórias de vida, né? O meu aporte teórico é Adélio Rimon Berguet, e trabalho também com visualizações mentais através da RIM, que é relaxamento e imagens mentais integradas à espiritualidade. Então, tudo que tu disseste aqui, assim, falou muito pro meu coração, sabe? Assim, tá sendo uma experiência muito interessante. E eu fico pensando, poxa, como tem gente... Eu tô aqui em Fortaleza, no Ceará. Eu digo, como tem gente no mundo todo, seres humaninhos do mundo todo, mesmo não se conectando presencialmente, se conecta de alguma forma, né? Eu sou muito junguiana, então eu penso logo no inconsciente coletivo, né? Então, acho que de alguma forma a gente está aqui, estou aqui meio arrepiada, produzindo quase a mesma coisa, né? É mais ou menos por aí. Agora eu vou parar de falar porque eu falo muito, certo? Maravilha! Nossa! Bom, eu vi que ele celebrou ali quando viu que você está no Ceará. Pois é. Então foi muito bom mesmo.
Nossa, quero ler sua tese de doutorado. Por favor, Raíssa, me mande ela. Eu vou te mandar meu e-mail para você me enviar. Pode ser? Pode ser. Quero. Vamos sim. A gente tem feito um trabalho muito interessante aqui no Ceará. Estou até de amarelo, porque nós estamos no Setembro Amarelo, né? E a gente discute muito a questão da prevenção do suicídio. Então, eu também faço um trabalho bem interessante no Instituto que trabalha com prevenção de suicídio, sabe? Que são mortes, que é um tipo de morte que eu evitei estudar, mas de alguma forma eu digo que eu não faço escolhas conscientes na minha vida. Algumas coisas acontecem e me conduzem para essas experiências. Então, há 2 anos eu trabalho com sobreviventes de suicídio também, e tem sido uma experiência incrível para mim. E me amedrontou muito no início, mas que hoje só me fortalece. Estou aqui brincando com o meu gato preto, que está aqui do meu lado. Então tá. Já vi que é bruxa de gato. É isso. A Fabiana está falando aqui que ela lê sua tese de doutorado também, Raíssa. Temos várias leitoras. Ó, Denise também, você vai ter que compartilhar com todo mundo. Compartilho, com o maior prazer. A Fabiana descreveu aqui o desenho dela. Minha poção de magia construída pela minha filha e por mim. No desenho temos várias bolhas de sabão em formato de coração. São coloridos, tamanhos diferentes, percorrendo todo o desenho. Uau, que delícia! E eu queria só fazer um adendo ao que a Raíssa falou, porque eu acho que a gente tem que parar de falar que a gente não desenha bem. Isso, é isso que eu ia falar também. Eu acho que parte dessa coisa de se aceitar e da gente se amar é aceitar o nosso traço do jeito que ele é. E isso também passa por uma coisa que a gente fala muito, que é essa coisa da prisão estética até sobre a nossa expressão artística, assim, né? Quem é que diz o que é bem ou mal, bonito ou feio? Eu acho que desconectar disso ajuda muito a abrir esse canal também. Seu desenho é lindo, Raíssa. Eu tive um grande ensinamento sobre isso recentemente também. Eu desenho bem, na média, né? Enfim, por essa estética. Mas eu ainda assim acho que eu não desenho bem. Então, para você ver como essa pressão de ser do perfeccionismo, como a gente se expressa, ela existe em todo mundo. Então, se eu fico muito tempo olhando os Instagrams que eu sigo, eu acabo deprimida, porque eu não consigo fazer nada daquilo. E o ensinamento que eu tive recentemente foi que o importante para mim é que as coisas que eu faço, elas têm muito significado, elas carregam muito significado e muita emoção, e elas contam histórias. E eu faço isso resgatando essa minha criança que gostava dessas coisas. Também sempre desenhei muito quando criança. Eu me dei conta que quando você olha um trabalho de uma criança, a gente não coloca o trabalho da criança dentro dessa mesma... com esse mesmo algoz, né? Dentro dessa mesma escala do que é bonito e do que não é bonito. Porque o trabalho da criança importa porque veio do coração dela, porque ela sabe, porque ela está experimentando, porque tem os significados que ela colocou ali, porque eles são importantes, não porque eles são plásticos, esteticamente plásticos. E é isso, eu quero conseguir voltar a olhar para as coisas que eu expresso artisticamente, manualmente, dessa maneira. Como um trabalho que é importante, um trabalho que é do coração. E só. Nada mais importa. Uma das outras coisas, vou falar um pouquinho, já que não tem ninguém assim doido para conversar comigo, assim, no momento, né? Alguém quer falar, gente? Podem falar, por favor. Quero muito conversar. Não, eu tô achando ódio. Você vai falar, minha linda? Yes! Minha cunhada, gente, esposa do meu irmão. Cadê? Isso. Ativa. Eu tive que trocar do computador celular, meio o computador não está captando vídeo. E tô meio nervosa também de falar.
E vai acabar a bateria logo. Mas foi bem importante para mim participar, assim, fazer esse pequeno ritual, assim, de volta, né? A Marina não sabe, mas a gente, eu e meu companheiro, que é irmão da Marina, a gente está passando por um renascimento, que a nossa relação morreu e está renascendo. A gente sentiu muito necessidade de que isso acontecesse. E a gente está vivendo isso nesse momento, muito fortemente. Assim. Desde julho, passado por esse processo. E aí foi muito lindo fazer essa ação, essa vivência, porque eu pude voltar para o primeiro momento que a gente escolheu, né? E reencontrar ele naquele momento e reencontrar eu daquele momento, né? E foi muito importante também eu de agora estar lá naquele momento também, né? Porque eu agora tenho muito mais força e mais consciência, né? Quanto mais a gente vive, mais consciência a gente vai adquirindo. E então eu pude dar umas dicas para nós mesmos. e foi bem bonito, assim, foi bonito. Foi muito interessante porque quando você começou a falar do ritual, eu comecei, caramba, cadê meu fogo, né? Eu gosto muito de ter o fogo aceso dentro de casa. Então, normalmente de noite eu já ligo uma vela, né? E fico com vela acesa dentro de casa. Eu fui lá, peguei a vela, disse, ai, tem que ligar a vela. E dali a pouco eu já estava com um palo santo e um incenso que eu fiz, assim, né? Meio que com essa história aí ligada, né? O ar e o fogo. E aí, tu lembrou desse livro, que foi um livro muito importante para nós e continua sendo. Que eu acho que foi a gente que deu para tua mãe, né? E meio que espalha esse livro entre as pessoas. E aí eu criei um círculo de cinzas. Não sei se dá para ver. Porque eu peguei o palo santo, né? Eu tinha queimado. Fiz um círculo de cinzas. E no centro eu escrevi assim, nesse círculo de cinzas, restauro, recrio, fortaleço o amor verdadeiro de nós dois. E é isso. É uma morte, né? Seguida de vida mais plena. Muito grata, Marina. Você sempre me ensina muito. É isso. Pode puxar meu microfone se eu não conseguir. Então, pegando esse gancho da Ana, assim, para mim, uma das coisas que ficou mais clara, assim, sabe, nesse processo, porque um parto, ele seguido de uma morte é uma coisa muito contraintuitiva, né? Uma coisa muito inesperada, assim. São duas energias contrárias muito próximas. E eu descobri, na verdade, que é isso, é como as duas faces de uma mesma moeda, elas coabitam. Então, comecei a pesquisar internamente, não tanto em leituras e tal, para além do Mulheres que Correm com os Lobos, que fala bastante sobre vida, morte e vida, mas comecei a pesquisar internamente esse processo, assim, de quebrar com esse paradigma de uma coisa ou outra e realmente dar conta de tudo acontecendo ao mesmo tempo internamente. Então, eu sou a pessoa do passado e eu sou a pessoa do presente simultaneamente. E eu tô sentindo dor e eu tô sentindo gratidão simultaneamente.
e eu tô vivendo uma morte e eu tô vivendo um parto simultaneamente. Então, para mim, assim, tá sendo difícil sair desse tema. Eu tô realmente dentro desse tema. Tô vendo tudo assim. Então, a gente planta aqui em casa, a gente tem uma horta. E eu só fico vendo Vida, Morte e Vida o tempo inteiro, né? A gente coloca as folhas mortas em cima das raízes, em cima da terra onde vai germinar uma semente, sabe? Porque a folha morta, ela prepara, ela cuida, ela protege a terra, ela não fica desprotegida. E tá tudo o tempo todo se retroalimentando, né, na natureza. Esse ensinamento é muito forte. Então eu vou aproveitar. A gente vai até as 10, né, Mari? Na verdade, a gente tinha marcado até as 9. Ah, mentira! Nossa, eu achava que era até as 10. Tô super indo aqui. Então tá bom, vamos terminar. Vou só mostrar duas coisas para vocês, que são coisas que a gente produziu a partir desses ensinamentos da Vida, Morte e Vida. Então, uma é isso aqui, que é um caderninho, que se chama Cadernico. Ele é de Vida, Morte e Vida. Ele é uma experiência, ele é um diário para escrita terapêutica sobre o luto. Então, são perguntas, vou tentar mostrar de alguma forma aqui. Cada página traz perguntas diferentes para ir te apoiando dentro do seu processo de luto. Ele tem uma metade que se chama Vivendo o Luto, que são perguntas para aprofundar, né, que te ajudam a realmente aprofundar e não ficar na superfície do Netflix, ou do trabalho, ou do sei lá o quê. E um outro lado, que é o Vai Florescer, que são perguntas já de quando você já está num processo mais elaborado, de mais aceitação, de mais gratidão, de colher aprendizados, de entender quais foram os ensinamentos. Então, esse caderno existe, ele está à venda. E tem também um jogo. Amor, pega um jogo, por favor. Ah, tem um aqui do lado. E aí, dentro do nosso processo de luto de casal, meu e do Rony, a gente também criou. Isso a gente fez juntos, né? E aí a gente fez 4 meses atrás, a gente fez uma nova coisa, basicamente para combater o tédio numa época sem internet e uma vontade de usar toda essa confusão de quem sou eu, então agora nossa vida foi resetada, para onde que a gente vai, o que é realmente importante, quais são os meus serviços no mundo. Pelo amor de Deus, vamos parar de falar sobre isso, vamos fazer qualquer coisa criativa, por favor, vamos fazer qualquer coisa criativa. Tá bom, vamos fazer o quê? Fazer um filme? Vamos fazer, sei lá... vamos fazer um jogo? Vamos? Tipo o quê? Tipo jogo de tabuleiro. Perfeito, vamos fazer. Pegar um papel e lápis e como criamos um jogo, em uma noite. E aí depois passamos os próximos meses materializando ele, criando cartas e fazendo os desenhos. E aí, em dado momento, a gente experimentou ele com amigos. As pessoas falaram, isso é maravilhoso, por favor, façam, quero comprar, quero ter na minha casa. Aí a gente produziu este jogo, que fala sobre a vida, morte e vida, no sentido de que ele traz esse paradigma da luz e da sombra que coexistem o tempo todo, né? Então é um jogo de perguntas de autoconhecimento sobre vários temas. Ele é super ritualístico, tem os 4 elementos, as perguntas têm a ver com os elementos e elas são perguntas de luz e perguntas de sombra. E é um jogo de interatividade, bem divertido, quer dizer, bem profundo, nem sempre divertido, às vezes meio difícil. E é isso, desculpa a gente ter ido até 9h30, eu jurava que era até as 10. Estava até tipo, gente, como eu vou me alongar por tanto tempo? Mas estou muito feliz que isso aconteceu. Estou muito contente com as experiências de vocês com essa proposta. Eu inventei ela, a meditação eu inventei ela hoje à tarde. E inventei, né, gente? Porque sabe-se lá de onde que a gente recebe essas coisas. E gostaria muito de receber as histórias de vocês, de quem não conseguiu, enfim, não teve vontade de contar aqui na tela para todo mundo. Vou botar meu e-mail aqui no chat.
Quero muito ver, se puderem me mandar fotos dos desenhos ou das coisas que surgiram, dos pequenos altares que foram criados, dos amuletos que surgiram depois daqui, das coisas que foram elaboradas depois desse reencontro com o passado, enfim. Se quiserem compartilhar comigo também esses pequenos rituais, tipo os que eu contei para vocês, da fogueira de flor, os rituais enfim, de cinzas ao redor. Eu queria até pensei em ter lido para vocês alguns poemas que eu fiz, mas enfim, não precisa, já está tudo lindo. Estou realmente fazendo essa pesquisa, quero muito encontrar pessoas que possam compartilhar comigo as coisas que elas criaram. Eu tenho uma pira com as coisas que a gente cria. Eu gosto também de receber ensinamentos das velhas sábias, das bruxas ao meu redor, mas eu gosto muito das que surgem de mim. Eu dou muito valor a isso, então quero muito descobrir, quero muito aprender com os de vocês e registrar isso de alguma forma e contabilizar isso como sabedoria do mundo, sabe? Ainda tô entendendo exatamente o que é esse desejo, mas tô falando para vocês. E muito obrigada, Mari. Boa viagem de volta para casa para quem não tá em casa, bons sonhos para nós. Queria só terminar aqui lendo um recado da Catita. Escreveu esse post há alguns anos. Ela compartilha aqui um link com um post que ela escreveu refletindo a perda do irmão, que é outro luto muito sentido e presente na vida dela. Ela quis entender um pouco mais sobre as representações e questionamentos da morte na arte. Ela diz que depois dessa experiência, ela sentiu novamente de escrever sobre isso, partindo dessa experiência que você promoveu, Marina. Então, nossa, que lindo! Acho que muitas coisas vão surgir. Eu queria agradecer muito a todas vocês que ficaram com a gente até agora. Dá vontade de fazer um encontro semanal, assim, né? Tipo, vamos seguir se encontrando. Esse é um desafio, assim, pensando como é que a gente faz para criar esses círculos contínuos, né? Eu tento fazer isso na comum. E aí até depois, se quiserem me escrever também de que formas que esses círculos podem continuar acontecendo, porque acho muito, muito rico, né? O que a gente vive. Adorei esse relato da Raíssa que falou, né? Como a gente consegue se conectar com serzinhos espalhados pelo Brasil inteiro e estar aqui juntas mesmo, cada uma em um lugar, que eu acho que isso mostra que a conexão vai para além da presença, porque às vezes a gente está ao lado de pessoas e não se sente tão conectada, e que às vezes o virtual também pode trazer um pouco dessa qualidade de conexão. Então, fico muito feliz com a presença de vocês. Eu vou mandar um e-mail para todas com algumas informações e tal. E aí, se vocês quiserem trocar e-mails para seguir em contato, podem escrever aqui no chat que eu mando um e-mail em separado para compartilhando os e-mails de vocês, assim. E a qualquer momento podem me escrever também, oi@comum.vc. E é isso, obrigada, Marina, foi muito lindo. A gente está preparando agora uma experiência presencial, em breve vocês vão ficar sabendo sobre isso também. Isso. Em São Paulo, daí, essa é a nossa limitação geográfica. Mas muito obrigada a todas vocês pela presença. Obrigada mesmo, meninas. Acabei de escrever no chat todos os meus contatos, meu e-mail, meu site de venda de meus produtinhos, meu site contando minha história com a Anaí. Eu também posto bastante coisa no Instagram, numa hashtag específica que eu botei, enfim. Obrigada por esse elogio maravilhoso, Tati. E é isso. Um beijo a todas, boa noite. Boa noite, bons sonhos, bons rituais para todas nós. E nos sonhos a gente ritualiza um monte. Beijos. Beijo.